Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Gerson da Igreja Templo de Louvor. Estamos dando uma passada aqui para meditar sobre a palavra de Deus. Mas antes, vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, eu quero agradecer a Ti por esta oportunidade, Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e abençoado os Teus filhos. Fortaleça-os, ó Pai, debaixo da Tua graça, e dai-nos entendimento da Tua palavra, Senhor, que o que nós venhamos aprender, tudo seja para a glória do Teu nome, Senhor. Amém, meus irmãos? Querido, nós estamos falando agora sobre Abraão, ou Abraão, né? E vamos abordar aí a leitura da palavra de Deus em Gênesis, capítulo 12, e o versículo 1 fala assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão com o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 65 anos quando saiu de Harã. Querido, vamos entender algo aqui referente à questão da nossa fé. Abraão teve uma fé que o levou à mudança, a grandes mudanças. Então, a nossa fé, naquilo que Deus tem para nós, ela tem que nos levar a grandes mudanças. A pessoa que tem a fé e não muda, aí é uma oscilação de pensamento. Mas vamos abordar 5 tópicos interessantes aqui que vamos aprender sobre a questão da vida de Abraão, e assim referente à nossa vida, para mostrar que não é muito diferente de nós. Vamos lá então. Deus chama Abraão a tomar algumas decisões que pode lhe chocar ou lhe trazer algum medo. Deus nos chama a tomar algumas decisões que pode nos causar medo, ou às vezes nos assustar. E muitas das vezes, dentro de nós ficamos trêmulos com o chamado do Senhor. Porque muitas das vezes não é fácil entender esse chamado. Mas quando nós aceitamos o chamado de Deus para o plano que Ele tem, nós passamos então a temer. E isso ocorre na vida de Abraão. O Abraão, ele passou por esse processo. E muitas das vezes não é fácil. Tá? Então a gente se assusta com as decisões que Deus tem para nós, com o chamado que Deus tem para nós. Nós temos que entender isso. O segundo fator é a obediência a Deus geralmente significa deixar algumas coisas para trás para receber outras melhores. A obediência, a Deus geralmente significa deixar algumas coisas para trás para receber outras melhores. Nós vamos entender que Abraão estava praticamente com a sua família, no meio da sua parentela. Abraão não podia imaginar que os planos que Deus tinha para ele era algo extraordinário. Mas para compreender o projeto de Deus e receber grandes bênçãos de Deus, nós vamos precisar tomar algumas decisões que vai ser necessário para alcançar projetos maiores que nós não conhecemos. Deus, quando chamou Abraão, primeiro Deus queria a obediência. E dentro dessa obediência ele teria que aprender a deixar algumas coisas para trás. Deus não mostrou a Abraão: olha filho, eu tenho esse projeto. Deus apenas fez promessas na vida dele, mas ele não fazia ideia como que essas promessas iriam se cumprir. Então Deus faz promessa para nós não fazemos ideias como vai cumprir essas promessas. Mas se nós queremos entender se a promessa de Deus é real ou não, precisamos aprender
a obedecer aquilo que Deus tem para nós, a obedecer a voz de Deus. Gênesis, nós lemos aqui o capítulo 11, o versículo 2 e 3, fala assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E olha que coisa interessante. Então, Abraão falou: olha, que legal, né? Como assim Deus vai abençoar? Então, Abraão teve que entender. Então vou obedecer. Deus tem uma promessa na tua vida, meu irmão. Deus tem uma promessa na tua vida, minha irmã. Mas, às vezes, é necessário obediência. Perdão. É necessário obediência. Entenda bem. Terceiro fator. Muitas das vezes, coisas ruins nos acontecem para que o propósito de Deus seja realizado. Muitas das vezes, coisa ruim nos acontece para que os propósitos de Deus seja realizado. Veja bem que Atos dos Apóstolos, capítulo 7, o versículo 4, Estevão, trazendo a mensagem ali para os doutores da lei, ele fala assim: então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela. E depois dele, a sua descendência, não tendo ainda filhos. Aí ele segue a tendência do versículo. Veja bem, Deus fez a promessa para Abraão. Mas aí a dificuldade que teve é que muitas vezes a decisão, por mais que tenhamos essa fé, a decisão, ela causa em nós algum medo, algum pavor. Ficamos indecisos se obedecemos ou não. Então Deus permitiu, né, que o seu pai falecesse, e após a morte de seu pai, então ele teve que entender, ele teve que sair da cidade de Ur dos Caldeus. Ai, pastor, o senhor está dizendo que alguém vai morrer na minha família? Não estou dizendo isso. Mas às vezes Deus permite certas circunstâncias difíceis para que nós possamos entrar na vontade de Deus. Lembra os 12 apóstolos, quando receberam a unção do Espírito Santo? Atos 1,8 fala assim, que depois de receber a virtude do Espírito, eles teriam que sair e ministrar a palavra, tanto em Jerusalém, em Samaria, com o fim da terra. Mas eles se agruparam, apenas 120 dentro do cenáculo, e ficaram ali todo mundo adorando. Somente após surgiu uma grande perseguição, que cada um caçaram o seu rumo, foi evangelizando os confins da terra. Às vezes Deus permite situações difíceis em nossa vida, para que nós possamos obedecer à vontade dele. E isso não é fácil. O pai de Abraão teve que morrer, para que os planos de Deus pudessem ser realizados. Às vezes Deus permite alguma coisa, meu irmão, minha irmã, na tua vida, para te encaixar dentro dos projetos de Deus. Quarto fator, o aperfeiçoamento da fé de Abraão é algo que pode ocorrer em nossa vida. Abraão não foi chamado diretamente como grande herói da fé, como aquele homem de grande fé extraordinária. Mas gradativamente, conforme ele foi exercendo a sua fé foi sendo aperfeiçoada. Não queira você que rapidamente você terá uma fé de Abraão. Não, querido. Jesus disse para os seus discípulos: se tiveres fé como um grão de mostarda, poderão dizer este monte: levanta-te e precipita no mar. Então a tua fé, ela vai sendo aperfeiçoada conforme o tempo que Deus vai dando. Tiago, capítulo 2, versículo 22, fala assim: bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então Deus vai aperfeiçoando a fé. Querido, mantenha a fé que você tem e deixa que Deus vai te aperfeiçoando. Mas como assim Deus vai me aperfeiçoando? Deus vai permitindo algumas coisinhas acontecer na nossa vida, na tua vida, apertando aqui, apertando lá, para que você chegue no patamar que Ele quer. Entenda bem isso. E no quinto tópico, a fé, quando ela é aperfeiçoada, ela nos leva a assumir um compromisso de responsabilidade para com Deus. A fé, quando ela
está sendo aperfeiçoada em nossa vida, ela nos leva a assumir um compromisso de responsabilidade com Deus. O Tiago, carta de Tiago 1:6 fala assim, 8, peça porém com fé, nada duvidando, porque o que duvida é semelhante às ondas do mar, que é levada de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá tal coisa. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Quer dizer, peça porém com fé. Deus, eu preciso assumir esse compromisso, mas aí eu vou oscilar os meus pensamentos. Não, querido. Essa fé que você tem, ela vai lhe dando graça para você ter essa responsabilidade na sua obediência para com Deus. Porque obstáculos virão. Dificuldades virão. Então, o que precisa em nós é não ficarmos fazendo profissões de fé. Não, eu prometo, eu prometo, eu prometo, eu prometo, eu prometo. Mas nunca cumprir os propósitos de Deus. Vai gradativamente. Vai assumindo o teu compromisso gradativamente. Deus vai te honrar. A fé nos obriga a assumir um compromisso de responsabilidade. Agora, a pessoa fala, eu tenho fé, mas eu não assumo um compromisso com Deus, não dá. Isso é para quem canta no círculo de oração, isso é para quem é obreiro, isso para quem é pastor, isso para quem quer fazer a obra de Deus. Se você deseja realmente ser um instrumento nas mãos de Deus, aprenda a assumir um compromisso de fé e responsabilidade, porque Deus vai te usar. Mas se você ficar oscilando os teus pensamentos, se vai ou não, então, querido, a tua fé não está levando a mudança alguma. Mas se você exercer a tua fé como Abraão fez, a tua fé vai te levar a grandes mudanças e o nome de Deus será glorificado. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Eu peço a tua bênção sobre os teus filhos, que o Senhor continue abençoando a cada um. Eu repreendo toda retaliação. Dê graça aos teus filhos, para que eles possam exercer a tua fé gradativamente e que eles venham amadurecer de maneira que o teu nome venha a ser glorificado. Pai, em nome de Jesus, alcança esse irmão, alcança essa irmã, esses que estão nos seus conflitos, que estão passando por problemas difíceis, de enfermidade, Deus. Oh, meu Pai, o Senhor pode colocar os teus anjos ao lado deles agora e ministrar libertação, que todo mal, retaliação, toda opressão maligna bata em retirada em nome de Jesus. Pai, eu determino milagres sobre os teus filhos. Eu determino milagres sobre esta família. Em nome de Jesus, ó Pai. Abre-lhes a porta, envia a provisão, meu Deus, sobre os teus filhos e derrama da tua graça em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo, dê um like aí e se inscreva no canal para a glória do nome do Senhor. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.